Trem sujo na Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Esse é o Papo na Laje. Eu tô aqui hoje para falar sobre cozinha popular e solidariedade. Eu tô aqui com a Júlia e com o Tiago nessa comunidade maravilhosa que é o Parque da Cidade. Eu sou o Tiago Coutinho, nascido e criado em Bangu e hoje aqui representando todo um grupo, né, do CEPL, que é o Coletivo de Educação Popular e Libertária, e o atual morador também aqui do Parque da Cidade. Eu sou a Júlia, tenho 27 anos, nasci em Benfica, no Rio, e hoje estou na coordenação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, o CEPL, ele tem aproximadamente 10 anos, né? Em 2010, a gente começou as atividades num projeto que a gente fez no Morro do Salgueiro. Então, entendendo essa questão da educação popular e tudo, né? A gente fez um evento, fortalecemos um grupo que já existia lá dentro, das mulheres que acontece, fizemos um desfile, teve uma relação de um evento com futebol, enfim, foi um projeto grande. E a partir disso a gente vem trabalhando com a educação popular, atingindo outros grupos, né? E aí o CEPL foi sendo formado a partir disso. Então, educação de jovens e adultos. Hoje a gente trabalha na cozinha, muito por conta da pandemia, né, e essa demanda que vem crescendo, das quentinhas solidárias, das sopinhas solidárias, o cafeto, né, que a gente chama, que é também esse café que a gente leva, que é o café com afeto mesmo, né, porque a gente acredita que a educação popular é exatamente feita dessa maneira. Né? Não basta você só afagar a fome do corpo, mas você tem a fome do espírito, você tem aquela, né, aquela questão mesmo da proximidade, enfim. E a cozinha hoje tem funcionado assim, né? Um projeto, um coletivo idealizado pela Noélia Rodrigues. E eu hoje estou aqui representando todo esse grupo para falar um pouco desse espaço e desse trabalho que a gente faz, que é fundamental, né? E tem sido cada vez mais, até por conta desse contexto governamental que a gente tem vivido, né? Quanto vocês são aqui nesse movimento? Então, hoje, o grupo tem mais ou menos 6 pessoas, né, que atuam em todas as áreas. É o que a gente fala assim, cada um faz um pouco de tudo e ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que conciliar o nosso trabalho, né, na rua, as coisas, com o coletivo. Então, quem está próximo, quem está com disponibilidade vem e faz. Então, eu cozinho, tem a pessoa que ajeita as quentinhas, arruma, né, arruma as bolsas. Tem outras vezes que cozinha, então quer dizer, não é uma coisa fixa, né? Cada um faz um pouco de tudo. E assim a gente vai levando para poder suprir um pouco dessa demanda, até porque tem essa questão, né? A gente tem que se dividir para suprir as duas partes, né? E vocês estão atendendo quais os bairros, as comunidades aqui em volta? Isso. A gente tem feito a entrega desse café, né? Das quentinhas, das sopas, na Praça 11, na Praça da Cruz Vermelha. A gente, na Lapa, né, que a Lapa tem a Cracolândia da Lapa tem crescido exponencialmente, né, principalmente por esse contexto todo. Então a gente vai ampliando, a gente vai conhecendo outros lugares e vai levando para onde tem essa necessidade, né. Tem a terapia solidária também que a gente faz, um atendimento psicológico, de um grupo que a gente conseguiu, né, de pessoas voluntárias. Então a gente atende também os morros do entorno, né, e procurando sempre ampliar cada vez mais, porque você vê, hoje a gente tem essa questão da internet e dos encontros que a gente consegue fazer virtuais, né, então isso tira um pouco dos limites, né, dessas barreiras que a gente tem física. Então, quer dizer, a gente consegue levar isso adiante para outros lugares. A gente tem esses projetos
da educação voltada para, por exemplo, a gente teve agora um fortalecimento do concurso do IBGE. Então, tem professores voluntários que dão essa aula através do Zoom, para poder você fortalecer também grupos, jovens e adultos, o EJA, a EJA, né? Então, a gente não só fisicamente trabalha no entorno e nesses lugares de maior necessidade, como também através desses espaços virtuais, né? Massa. Ele falou da Lapa, né? Eu acho que a Lapa é um lugar também que vocês atendem, né? Vocês do MTST. Isso. E aí queria entender um pouquinho também como é que funciona, como é que vocês estão organizados, Júlia. Você é coordenadora desse movimento, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho mais. A Lapa é um dos lugares que a gente chegou mais recentemente, né? Com um trabalho assim, mais territorial. A gente hoje está com 3 cozinhas no estado do Rio, uma delas é na Lapa, né? Então essa Cracolândia que você falou a gente vê todo dia, né? A necessidade é, enfim, impossível da gente suprir, né? Então a gente levar 100 quentinhas, vão ter 100 pessoas, se levar 1000, vão ter 1000 pessoas. E as nossas 2 outras cozinhas são em São Gonçalo e em Niterói, né? Então atualmente no Rio a gente está com essas 3, né? A gente começou a fazer cozinha, a gente fala, né? O movimento vai fazer 25 anos esse ano, nosso aniversário. E aí a gente diz que a gente começou a fazer luta contra a fome há 25 anos, né? Aí todo mundo fala, mas é um movimento de moradia? Mas em cada ocupação que o MTST faz, tem pelo menos uma cozinha coletiva. Quando não tem 2, 3, 10, já teve até mais de 20 nas ocupações que são grandes. Então, e elas são sempre o coração da ocupação. É sempre na cozinha coletiva, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas às vezes chegam e conhecem o MTST através da cozinha, ou porque precisam comer, ou porque querem chegar e ajudar e começam cortando uma cebola. E aí isso faz a pessoa entender e se inserir na lógica da coletividade, do movimento. Então, a gente já fazia isso, né, há muito tempo. E aí, ao longo desses anos, né, com a experiência, a gente veio vendo que as cozinhas, por si só, tinham um potencial para além das ocupações. Então, começamos a experimentar, fazer cozinhas que já tiveram o nome de coletiva, já tiveram o nome de comunitárias, enfim, hoje a gente chama elas de cozinhas solidárias, fora de ocupação, como um trabalho permanente, né, e um espaço de referência em cada território onde elas são. Então, a gente, né, no início de 2020, a gente começou a fazer entregas e tudo, e aí lançamos essa política nacional de cozinhas solidárias, de combate à fome, né? Aliás, em 2021 começou a política nacional, né? Mas as cozinhas já existiam em alguns lugares antes, nessa lógica de cozinha como permanente, né? Para construir esse espaço de referência, que a gente costuma dizer que não termina na entrega da comida, né? Ela começa na entrega da comida. E aí, a partir dali, tem um leque de coisas que a gente consegue, né, fazer com as pessoas, com as comunidades, enfim, dependendo de cada território onde está a cozinha, cada um vai se organizar da forma que precisa, né? Sim, Então, cada movimento você vai mapeando também, né? Vai conhecendo essas pessoas do entorno, né? Vai entendendo qual é a necessidade delas, né? Exatamente. Aí a gente tem, por exemplo, a depender de cada território, na nossa cozinha de São Gonçalo, a gente faz há alguns anos já as rodas de gestantes. Então, são as grávidas dali, do entorno do bairro, que vêm para encontros quinzenais. E aí a gente faz orientação, acolhimento, que a gente sabe que é muito importante, que muitas vezes as meninas estão sozinhas, né? Infelizmente, pai não existe normalmente e a família às vezes não aceita. Então, muitas meninas chegam pra gente sozinhas para viver esse período. Então, a gente faz um acolhimento, faz uma orientação e muitas vezes ajuda a encaminhar, né, para fazer o pré-natal, enfim. E no final do semestre a gente faz um chá de bebê coletivo com doação e tudo. Então, é ótimo, muito legal. Em Niterói, a gente... conversando com o pessoal, as meninas falaram, né, as mães principalmente, colocaram da demanda da educação, tu estava falando, eu estava aqui pensando, porque as crianças ficaram, principalmente na pandemia, 2 anos sem estudar, né? Verdade. Porque tinha aula online, mas quem que tem condição de fazer aula online? Quem tem internet, Quem né? tem internet, quem tem, às vezes é um celular e 4 crianças em casa, então assim, é inviável, a gente sabe que não acontece. E as crianças estavam, às vezes, no meio do processo de alfabetização e parou. Então, a gente começou a fazer a escolinha formigueiro, que é uma aula de reforço no espaço da cozinha. Então, as cozinhas, pra gente, elas se transformam nisso, assim, nesse leque de outras atividades para além da comida e do combate à fome em si, que, enfim, podem ampliar para onde cada território quiser, né? Qual é a necessidade específica de cada território, né? Exatamente. Os 2 movimentos, eles se intensificam dentro desse movimento de pandemia, desse momento de pandemia, né? Você falou de 2021 agora, né? Você falou também de 2020. Sim. Esse momento especificamente é um momento muito delicado que a gente está vivendo, né? Porque a gente ainda está em pandemia
e a gente sente que a gente não avançou muito, pelo contrário, a gente regrediu, né? E assistência mesmo a uma camada da população, dessas comunidades do entorno. E a gente vê muita gente na rua, né? Eu moro no centro e eu vejo, assim, que na Lapa, que é esse território também que a gente está falando aqui, aumentou, muito, né? Você vê muita gente na rua, é isso. Se tinha 1.000, agora, sei lá, tem 2.000 pessoas na rua, muito mais. E muita criança, né? Muita mulher, muita família. Foi o que ela disse, a quantidade que você leva nunca é o suficiente, cara, né? Porque vocês vem crescendo cada dia mais, quer dizer, e você, todos os tipos de pessoas, de idade, de classes, de todos, né? Porque a Cracolândia tem essa especificidade, né? Enfim, então, é um trabalho contínuo, né, e somatório, quer dizer, né, os grupos têm que se falar, os grupos têm que se unir, porque eu acho que é bem isso, né, a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possível. Né. E vocês conseguem ter essa articulação com outros coletivos, não sei, né, vocês, o coletivo de vocês também, se vocês conseguem interligar, né, conseguir essa comunicação mais ampliada com outros coletivos também para vocês se ajudarem, não sei se isso já rola ou como é que funciona. Tem acontecido um pouco, porque a gente está promovendo agora um curso de extensão, junto na parceria com a Unirio, tem toda uma questão ambiental e tal, né? Então, acontece aos sábados. E a gente tem recebido muita galera daqui da Rocinha, principalmente, de vários coletivos que existem lá. Então, é o que a gente fala assim, os coletivos eles têm que se unir para a gente ganhar força e conseguir combater determinadas coisas, né? Até localmente, às vezes você tem grupos que querem avançar em determinadas coisas, mas de repente uma política local, alguma questão não deixa que isso aconteça. Então, para que isso se torne uma coisa mais visível e mais forte, é o que a gente tem falado muito para a galera, né, que vem chegando. Gente, traga o coletivo, utilize do CEPL como um centro de união desses coletivos para que a gente se fortaleça cada vez mais, né? A gente tem uma parceria que já é de alguns anos, né, com principalmente o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Enfim, eles têm todo um trabalho ligado à agroecologia, né, a ajudar a fazer essa transição, que essa não é uma produção que tem nenhum incentivo, a gente bem sabe, né? Então, o produto agroecológico chega, mas não chega na favela, porque ele é caro, é um absurdo. Então, a gente tem essa parceria com o MPA, que se intensificou nesses últimos anos, justamente para a gente conseguir trazer esse alimento de fato saudável, sem veneno, sem agrotóxico, para a mesa de quem não conseguiria, né, chegar nesse alimento, não conseguiria pagar ele. Então, agora esse ano especificamente, a gente está teve um edital da Fiocruz, né, que foi um recurso que saiu da Alerj, que estava congelado na Alerj, e foi feita uma lei para passar esse recurso para a Fiocruz, e aí foi distribuído via edital para iniciativas de favela e de comunidades de combate à Covid. E aí tinha, né, uma dessas linhas era combate à fome também. Então a gente conseguiu, via esse edital também, intensificar essa parceria. Ela já existia, mas a gente intensificou. Então hoje, a maior parte da nossa refeição ela é agroecológica, porque a gente tem condição tanto de, né, trazer dos agricultores e fazer essa distribuição. Isso para nós é uma experiência quase modelo, assim. É claro que a gente faz em pequena escala porque a gente é movimento, né? Então a gente tem também nossos limites, mas o que a gente olha assim para isso como o ideal para se transformar numa política pública, para se transformar numa coisa maior, né, em outras escalas, porque o ideal seria justamente a gente conseguir tanto fomentar a produção agroecológica e levar para quem de fato está precisando, né, dessa distribuição. Então, assim, é um experimento, né, meio pílula, assim, para a gente ver se consegue botar para frente, mas por enquanto tem dado muito certo. E fora isso, a nossa cozinha da Lapa, especificamente, ela é em parceria com o movimento de camelô. Então, para além de distribuição para o pessoal que está em situação de rua ali na Lapa, a gente também distribui cada dia em uma localização, né? Então, cada dia a gente distribui para um ponto de camelôs diferentes ali do centro do Rio. Então, a gente distribui na Uruguaiana, na Carioca, para o pessoal da Lapa, ali daquela feira da Lapa. Então, também para fazer esse apoio e essa parceria, porque os camelôs também sofreram muito, né, ao longo da pandemia, principalmente porque se não tem ninguém na rua, você não vende. Bom, quando nós falamos sobre essas questões todas aqui, né, que estão postas sobre cozinha, comida e solidariedade, a gente também está falando sobre a falta de recursos que a gente enfrenta e principalmente sobre essa condição política que a gente está, que a gente não tem um apoio do Estado. E a necessidade que me vem assim nessa conversa, a necessidade dessas campanhas
que são possíveis, né, para fazer com que o movimento aconteça. E aí queria que vocês falassem também como vocês estão articulados assim, com essas campanhas mais públicas, né, mais coletivas. Bom, a gente funciona prioritariamente com uma campanha nacional, né, que é a campanha de apoio às cozinhas solidárias do MTST. Então ela entra toda, é uma plataforma online, né, o Apoia-se, e aí as doações entram todas ali e a gente divide para todas as 27 cozinhas do Brasil. Isso é o que sustenta as cozinhas, né? E aí fora isso, cada estado tenta articular também com parceiros, aliados. A gente recebe muita doação também independente, né, de pessoas que querem ajudar e que querem apoiar as cozinhas. Mas é isso, é o principal que mantém tanto a manutenção quanto, né, o abastecimento das cozinhas no Brasil são doações, ou via campanha ou, né, fisicamente em cada estado. E isso é bom, traz uma autonomia também para nós, mas também requer uma continuidade, né, das doações. Isso tem também um limite temporal, porque em algum momento as pessoas também começam a diminuir, né, a possibilidade de doar. Então é um esforço contínuo para a gente conseguir manter essas cozinhas abastecidas, né? Um engajamento que é necessário ter, né, tanto nas redes, como o Thiago pontuou, né, e fora dessas redes também, né, toda uma articulação que vocês precisam fazer o tempo inteiro, né? A gente trabalha também basicamente com doações, não tem jeito, né, gente? Porque, assim, o CEPL não tem ligação religiosa, não tem ligação com partido político, não existe essa questão, né? A gente é independente, enfim. Então, a gente trabalha com o Pix, a galera faz as doações, ou doa os próprios alimentos, ou roupas, calçados, produtos de higiene, higiene íntima, feminina, que é uma coisa que você não vê muito essa distribuição, e há uma grande necessidade nisso, né? Também. Então, por exemplo, no Natal a gente fez um almoço do Natal para a galera, foi lá na Praça da Cruz Vermelha, e aí a gente estendeu um varal, botamos as roupas que foram doadas, fizemos um bazarzinho assim, né, para a galera poder escolher ali e comer, teve toda uma confraternização. Faremos novamente agora na Páscoa e vamos repetir esse processo, né? Então a gente está sempre aceitando as doações e é o que a gente tem dito, assim, tem estado tudo muito caro, né? Então tem sido cada dia mais difícil também as pessoas conseguirem se manter e conseguirem também doar. Então o CEPL ele vem criando outros métodos para que a gente consiga angariar esse dinheiro, né, esse recurso. Então a gente está produzindo as camisas, né, a gente, enfim, faz os almoços aqui na laje para poder a galera, um almoço voluntário, assim, contribui com quanto quiser, quanto puder, né, e assim a gente vai levando, cada dia avançando um pouco mais, né, porque as pessoas acompanham, o nosso trabalho todo é divulgado através das mídias. Então a gente tem a Neta, que trabalha também, cozinha lá no Meia, que tudo começou, na verdade, a distribuição das quentinhas começaram lá, né. Então eu deixei de falar, a Neta está lá fazendo esse trabalho, também a gente entrega praticamente 2 vezes na semana, né, que é quando a gente consegue, ou às vezes de manhã, ou de noite. Então, a gente deixa esse apelo aqui também para que... A gente sempre fala isso assim, você tem grandes mercados, grandes, né, estabelecimentos de alimento que às vezes preferem jogar fora o alimento que está próximo de vencer, você ainda pode fazer, né, ainda não venceu, e não chegam junto, quer dizer, a gente manda uns e-mails, a gente faz uma propaganda, a gente faz uma campanha. E basicamente quem ajuda mesmo são as pessoas que estão acompanhando o trabalho, as pessoas que acreditam no projeto, né? Tem a Kombi. E a Kombi, E a Kombi também foi esse processo de doação, porque antes a gente entregava as quentinhas, enfim, os lanches, tudo no ônibus, né? Então a gente descia o morro com as paradas, com as bolsas e tudo. E aí a gente foi fazendo uma campanha, falou, não, vamos ter uma Kombi que se chama Margarida, né? Então a Kombi tá lá adesivada, aquele negócio todo, que é o que tem nos ajudado muito até para dobrar a quantidade que a gente consegue levar, porque através do transporte público a gente fica mais limitado, né? Então a gente leva o alimento, tem os sucos, as frutas, a gente leva maçã, leva as coisas também para poder dar uma somada ali na questão, né? E a margarida tem sido fundamental para que a gente consiga fazer esse trabalho bem. A gente ia fazer até agora, na última sexta-feira, o Cine Margarida, que a gente vai botar a Kombi e vai projetar na porta. Íamos projetar 2 curtas, né? Só que teve a questão da chuva, enfim, aí atrapalhou, a gente teve que adiar. Mas acontecerá e espero que cada vez mais, né, esse tipo de reunião, né, porque isso aproxima a gente, aproxima a galera do grupo e faz com que as outras pessoas também tenham essa vontade de integrar, de somar, né, que é o que a gente precisa também, né.
Nosso sonho de princesa é ter uma Kombi. Eu espero que isso aconteça no futuro próximo. Estou Será? ouvindo aqui da Margarida, tô só, ai meu Deus. Já é uma alegria quando a Facilita. Kombi chega, né? Nossa. Não, e o pessoal vem, né? Que a gente vai na Cruz Vermelha, você dá a volta na praça, e a galera já vem, então a gente tem um megafone. Porque assim, eu tive um tempo como diretor sindical pela SAI-RJ, dentro da PUC, então eu tive todo um trabalho que a gente fez lá. Também então tem um megafone que eu herdei da época, né? Então a gente já vem falando no megafone, galera, tá chegando no café. Aí o pessoal já vem, forma fila. Então a gente já conhece as pessoas, já trata as pessoas pelo nome, porque a gente já tem essa questão, né? De não só distribuir o alimento, mas também fazer essa parceria, essa coisa humana, de você saber da pessoa, escutar. Às vezes a pessoa só quer falar uma coisa, só quer, né, desabafar. Então tem todo esse trabalho. É uma maneiro. rede de afeto, né? E Total. de assistência, de fato, que não passa só, porque eu acho que a comida ela é esse centro maior, né? Porque une todo mundo pela necessidade e através da comida você vai vendo todas as outras necessidades, né? As psicológicas, Exatamente. enfim, todas as outras que perpassam a nossa existência, né? Eu fico, enfim, essa conversa não tem como a gente não falar sobre os preços de tudo, né? Que tá tudo muito caro. A gente vai falar sobre comida, a gente fala sobre mercado, sobre grana, né? A gente está falando aqui sobre essas campanhas que vocês fazem, que elas são necessárias para conseguir fazer a compra dos alimentos, né? Os recursos para levar a comida para a mesa dessas pessoas. E aí, ao mesmo tempo, a gente está nesse momento de pandemia, que a gente ainda está numa pandemia, né? Apesar, né, desses avanços por causa da vacina e tudo mais, a gente ainda está na pandemia. E os preços só aumentam, né? Então, os movimentos que começaram lá em 2020 continuam sendo articulados. Eu vejo que com um pouco mais de dificuldade, porque está caro, o mercado está caro, a gasolina está cara e a gasolina ela é necessária para fazer com que essa comida chegue nas nossas mãos, né? Então, isso faz com que também o preço dos alimentos aumente. E é isso, queria entender como é que é essa dinâmica, assim, que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é um absurdo, né? Não, é um absurdo. A gente sente, né, na pele. Todo mundo sente na pele, todo mundo precisa ir no mercado. Mas é isso, quando você está lidando, né, com grandes quantidades, né? E a gente tinha... A doação, ela valia uma coisa 2 anos atrás e ela rende outra coisa hoje, né? Então, assim, a gente percebe o preço do gás, que é um absurdo, que a gente gasta muito gás para fazer 100, 200 quentinhas, a gente gasta muito gás. Então, no preço do gás, o preço do próprio alimento, arroz, feijão, óleo, é uma coisa absurda, assim. Então, pra gente que vive de doação, a gente sabe que tá, né, mais difícil para todo mundo de conseguir, né, tirar um pouco, de conseguir dar aquela... né, encaixada para caber, para conseguir fortalecer os projetos. Por outro lado, cada projeto está precisando também fazer, né, uma encaixada para conseguir manter as doações, conseguir manter o número necessário, né, de quentinha com esse preço. Então, assim, a gente vê, é ao contrário, né, o número de empregados, subiu o número de empregados, ok, mas você vai ver com o que as pessoas estão trabalhando, é com um trabalho que a pessoa precisa trabalhar 12 horas por dia para ter o mínimo do mínimo. Então, assim, a precariedade, ela tá em todos os lugares, qualquer pessoa ao nosso redor hoje em dia conhece pelo menos uma ou 2 ou 10 que está passando uma necessidade muito grande, sabe? Então, isso é uma coisa que está generalizada e preço tem tudo a ver com isso, né? Se a gente não dá condição das pessoas, né, não tem vaga de emprego, o salário não está valorizado e o preço está alto, não faz sentido, a conta não fecha no fim do mês. Né? E aí isso, ao mesmo tempo que transforma as cozinhas, né, em projetos cada vez mais necessários, também aumenta o desafio para elas se manterem de pé, né, cada cozinha. Não falando agora só das que a gente tem enquanto MTST, mas de todas essas que às vezes são, né, projetos locais, né, projetos que têm uma dificuldade maior de angariar doação, por exemplo. Esses projetos também precisam se manter, porque a necessidade também é local. Né? E aí essas barreiras se colocam para todo mundo, né? Então é um desafio que a gente tem aí para esse ano, no mínimo, mas ainda vai perdurar muito mais, infelizmente, para reverter esse desmonte. Não vai ser de hoje para amanhã. Eu até vou começar a fala com um grande fora Bolsonaro, porque isso é essencial para a gente, né? A gente precisa disso urgentemente. E é isso que você está dizendo, assim, tudo aumentou, não só os alimentos, mas os serviços, né, a luz. Você tem, o metrô, cara, o metrô está caríssimo, é o metrô mais caro do país, é o nosso. Então, quer dizer, além do sucateamento que a gente já tem, né, já vem de uma longa data,
a gente tem esse governo fascista, terrível, né, que agrava ainda mais toda essa situação que a gente está vivendo. E aí vem a pandemia e dá mais essa lapada e a gente sofre com essa dificuldade de conseguir suprir essa demanda, né? Você vai no mercado, com R$100 você não compra nada, pô. Né? A pessoa tem que escolher se vai comprar uma carne, se vai comprar um produto de limpeza, vai comprar... porque tudo ao mesmo tempo você não tem como, né, conseguir. Então, é um momento que a gente está vivendo de muita dificuldade, muito terrível, mas que a gente espera que... É um ano de eleição, né? A gente espera que o próximo que entrar, que eu já tenho, enfim, não preciso dizer, né? A gente tem essa vontade, que a gente consiga resolver isso, né, gente? Porque a gente precisa. O desmonte, como você disse, está sendo enorme, em todas as áreas, na educação principalmente, né? E isso tem que ser parado com urgência. O que eu sonhava antes não é muito mais do que eu tenho hoje como sonho. Hoje eu penso muito mais, né, em ver um pouco do resultado dessa engrenagem, dessa luta que eu, né, tô fazendo parte junto com muita gente. Então, sonho mesmo é ver um mundo que não tenha desigualdade, que as pessoas consigam ter uma vida digna, que elas consigam, né, que a gente consiga olhar para a população e não desperdice sonho, não desperdice talento, né? Eu sei que isso é muito longe, talvez um sonho mais concreto seja ver pelo menos um pouquinho assim, sabe? Pelo menos um início de resultado dessa luta que acho que vai demorar para chegar, mas que a gente está firme nela. Claro que, quero viajar? Quero, também, é parte, mas acho que hoje é mais sério falar de ver um pouquinho desse resultado aí. Bom, a gente falar de sonho hoje, né? A gente falar de um sonho que é urgente, né? Que é essa mudança nesse panorama que a gente tem vivido, político, né? E isso é uma questão que permeia tudo isso que a gente falou até agora, né? Então, eu tenho uma grande vontade, um grande sonho que a gente consiga, através, principalmente dessas eleições que virão agora no fim do ano, que a gente consiga modificar esse panorama que a gente tem vivido, né? E com isso, com certeza, a gente vai melhorar todo o resto, né? Todo o restante das questões, enfim. E eu não posso deixar de dizer e de mostrar que o meu sonho, a minha vontade é que realmente aconteça o que a gente precisa, que é a mudança real, para que no ano que vem a gente consiga diminuir pessoas que precisam, né? Projetos, as ações, elas existem porque existem pessoas que necessitam. Então a gente precisa de um governo que fortaleça as pessoas, fortaleça a educação. Bom, eu só tenho a agradecer esse papo maravilhoso, né, por estar aqui junto com vocês hoje, nessa laje, aqui no Parque da Cidade, pelo esse acolhimento também, né, desse movimento que vocês fazem aqui.